Um dos assuntos que vocês mais pedem para eu explorar aqui no canal é sobre os castelos de Westeros, as suas histórias e todos os acontecimentos que envolvem eles. E hoje a gente vai fazer justamente isso, mas vamos analisar uma teoria que ronda as Crônicas de Gelo e Fogo e que é discutida tanto pelos personagens da série quanto pelos leitores e fãs e que abrange aí um dos grandes castelos de Westeros. Afinal, a maldição de Harrenhal é real? É sobre isso que a gente vai discutir hoje. Eu sou o TH Magaldi, esse é o Cala a Boca Thiago e vem comigo. Bom, quem assistiu Game of Thrones ou House of the Dragon vai se lembrar de Harrenhal por dois momentos bem específicos. Na primeira série, a gente vê a Arya passando por lá, enquanto ela fica presa em Harrenhal pelas forças dos Lannisters, e até a gente tem algumas interações da Arya com o Lord Tywin Lannister, enquanto a garota fica pedindo pro Jaqen H'ghar eliminar alguns nomes da lista dela que estão ali pelo castelo. Esse momento da Arya em Harrenhal também é mostrado nos livros, enquanto a garota está servindo como criada lá no castelo, e ela até interage com o Roose Bolton nos livros. Já em House of the Dragon, é nesse imenso castelo em que os Lords de Westeros se reúnem durante o Grande Conselho de 101, que abre o primeiro episódio da série. Nesse conselho, mais de 1000 Lords do reino se reuniram para escolher o sucessor do rei Jaehaerys I, que não tinha mais um herdeiro bem estabelecido. Na série, a decisão dos Lords foi entre o príncipe Viserys e a princesa Rhaenys. Porém, nos livros, essa discussão do conselho foi entre o Viserys como sucessor e o filho da Rhaenys, o Laenor. Em ambos os casos, o Viserys foi escolhido como sucessor e próximo rei. Porém, a história de Harrenhal vai bem além desses dois momentos mostrados e que foram adaptados pela HBO. A história desse castelo marca profundamente também a história da construção dos Sete Reinos e começa mesmo muito antes da chegada do Aegon, o Conquistador. Na verdade, a história de Harrenhal começa quando as terras fluviais ainda tinham o seu próprio rei, o Humphrey I da casa Teague. Na época, os reis da região se intitulavam Reis dos Rios e das Colinas e governavam desde a invasão dos Ândalos. Porém, a verdade é que o rei Humphrey acabou com a paz entre os seus vassalos quando ele se aliou à fé militante e tentou obrigar todas as casas dos rios a abandonarem os deuses antigos. Isso levou o Lord Roderick Blackwood a se erguer contra ele em uma rebelião. Inicialmente, parecia que o rei dos rios ia conseguir conter facilmente a rebelião dos Blackwood. Porém, no último momento, o rei Arlan III, da Casa do Randon e rei da Tempestade, chegou para apoiar o Lord Blackwood, que era seu sogro, e assim ele conseguiu vencer a Batalha dos Seis Reis. Nesse confronto, os Homens da Tempestade mataram o Humphrey Teague e também todos os seus filhos. Por isso que a batalha tem o nome de Batalha dos Seis Reis, porque eles foram sendo coroados durante a batalha. E assim, eles obrigaram os vassalos dos rios a dobrarem o joelho perante a Casa do Randon. Depois disso, o Rei da Tempestade anexou a região do Tridente como seu próprio território. E por 300 anos, a Casa do Randon governou também as terras fluviais. Porém, essa região era tão fértil e rica que não demorou muito até ela chamar a atenção dos Nascidos de Ferro, que nessa época eram governados pela Casa Hor. O rei Harrenhal, também chamado de Mão Dura, percebeu que o controle da região pelos Homens da Tempestade era bem fraco e assim decidiu invadir o território. Ele usou os ramos do Rio Tridente para mover os seus dracarys com facilidade pela região e foi conquistando diversas vitórias dos Senhores dos Rios. E só para lembrar aqui, Dracarys é o nome do navio dos vikings, né, da vida real, e também é o nome dos navios dos Nascidos de Ferro, que é uma espécie de embarcação menor e mais fácil de mover tropas, né? Então por isso que ele conseguia mover pelos rios com facilidade. Não é o Dracarys da Daenerys. Eventualmente, o rei Arek da Tempestade, que era o rei da época, reuniu seu exército e marchou até Feira Justa, onde houve uma grande batalha contra os Nascidos de Ferro, que nesse momento já eram apoiados por algumas das casas vassalas dos rios, que não gostavam dos Homens da Tempestade, como os Bracken, os Charlton, os Goodbrook, os Page e os Vypren. Com esse apoio, os Nascidos de Ferro esmagaram os Homens da Tempestade e por fim encerraram o domínio da Casa do Randon na região, depois de 300 anos. Mas os Senhores dos Rios esperavam ganhar a independência dos Hor, mas isso não aconteceu, já que o rei Harrenhal se declarou o rei das ilhas e também dos rios e começou a governar ali a região do Tridente. Sendo assim, ele e depois os seus filhos governaram tanto as Ilhas de Ferro quanto as terras fluviais a partir de Feira Justa, enfrentando diversas rebeliões por parte dos Senhores dos Rios, que não queriam também o governo da Casa Hor ali na região. Eventualmente, o Harrenhal, neto do Harren,
George R. Martin, nem um pouquinho de facilitação. Eventualmente, o neto do Harren, o rei Haren o Negro, assumiu o trono, mas decidiu que Feira Justa não era uma boa posição para o seu governo ali nas terras fluviais. Ele então decidiu construir um castelo digno e assim iniciou o projeto de Harrenhal. A ideia dele era erguer um castelo monumental, o maior de Westeros, na costa norte do lago Olho de Deus e próximo à Ilha das Caras, para que os deuses antigos fossem obrigados a contemplar a sua obra profana. O projeto de Harrenhal levou 40 anos para ser concluído, e milhares de prisioneiros de outros reinos morreram nas pedreiras, acorrentados aos martelos ou trabalhando nas 5 torres grandes que tinham lá em Harrenhal. Para esse projeto, inúmeros represeiros foram cortados para providenciar vigas e também muito dinheiro foi sugado dos vassalos ali, que eram senhores dos rios, que eram obrigados a ceder terra, a ceder recursos, a ceder homens para trabalhar na construção de Harrenhal. Enfim, depois de décadas, o projeto foi concluído. A fortaleza era inexpugnável e também a maior de Westeros. Para comparação, ela era pelo menos 3 vezes maior que o Winterfell. Porém, o que o rei Haren o Negro não contava era que muito próximo da época da conclusão de Harrenhal também foi o período em que o Aegon e as suas irmãs desembarcaram em Westeros para iniciar a sua conquista. Apoiados por nobres guerreiros das Ilhas de Ferro, o Haren ergueu seus exércitos e os Homens de Ferro enfrentaram as tropas Targaryen na Batalha dos Juncos e foram derrotados. E após esse e outros fracassos, também somado ao fato da irritação de 40 anos de pilhagens e assassinatos que os senhores das terras fluviais tiveram que suportar do Haren, eles se levantaram contra a Casa Hor. Quando Haren o Negro viu o exército Targaryen chegando, agora também apoiado por diversas casas das terras fluviais, ele se fechou por trás dos seus portões inexpugnáveis. O Haren se recusou a se render porque ele acreditava que seria impossível que invadissem o castelo. Mas o Aegon não precisava invadir Harrenhal. Quando Haren se recusou a ceder, ele voou no Balerion e despejou fogo nas muralhas. As rochas até resistiram, mas tudo inflamável foi queimado, incluindo homens e suprimentos. As torres foram derretidas e parte da estrutura cedeu. Haren e seus parentes, incluindo todos os seus filhos, foram queimados vivos dentro das altas torres de Harrenhal e a Casa Hor foi enfim extinta. E mais uma prova de como Aegon era um rei super benevolente e que só queria o bem do povo de Westeros, como House of the Dragon quer fazer a gente acreditar, não é mesmo? Sempre uma alfinetadinha. A Targaryen Gorgia. A Casa Hor virou uma fraternidade na Universidade de Monstros. Eles são? Sim. Entendi. É o que o dragão faz. Enfim, de qualquer jeito, desde a extinção da Casa Hor, os rumores e lendas sobre a maldição de Harrenhal circulam por toda Westeros. E não é por menos, o castelo virou uma ruína com as torres derretidas, com as rochas à mostras, todas contorcidas. Dizem até que parece uma vela que derreteu. Esse castelo acabou se tornando basicamente um símbolo do que acontece quando você mexe com Targaryen, do mesmo jeito que as águas de Castamere são o símbolo do que acontece quando você mexe com a casa Lannister. Virou meio que um recado ali fixo de que você não deve enfrentar os seus senhores. E assim as lendas foram se espalhando contra Harrenhal, com a ideia de que coisas ruins ou mesmo trágicas acontecem com aqueles que governam o castelo. Mas a verdade é que a maldição de Harrenhal se manifesta de mais de uma forma. E por isso a gente pode até considerar que existe mais de uma maldição em si em governar o castelo. E aqui eu vou listar as 3 maldições principais de Harrenhal para vocês. 1. Tamanho. E sim, é curioso, mas o tamanho de Harrenhal é uma maldição para aqueles que governam o castelo. A fortaleza é colossal e basicamente uma parcela bem grande da população de Porto Real caberia vivendo dentro do castelo, tornando ele, claro, uma pequena cidade. E isso faz dele um castelo muito difícil de manter. Basicamente, administrar Harrenhal 24 horas por dia e 365 dias por ano é uma verdadeira maldição. Sem contar que para manter o castelo é necessário muitos recursos, tanto financeiramente falando, quanto de mão de obra. E o mesmo se repete quando a gente pensa as defesas do castelo. Ele é tão grande que pode ser invadido por múltiplas frentes. E, sem ter uma guarnição adequada, as muralhas acabam servindo muito pouco. E como se isso não bastasse, Harrenhal também não tem nenhuma defesa natural, como o gargalo serve para o norte, ou como o ninho da águia tem a sua altura, ou mesmo como as tempestades servem para a ponta tempestade. Muito pelo contrário,
O próprio posicionamento do castelo, bem no centro das terras fluviais, torna ele um lugar muito fácil de se atacar. Tanto que na Guerra dos Cinco Reis, Harrenhal troca de posse inúmeras vezes, porque nenhum lado da guerra tem força suficiente para gastar e manter o castelo bem defendido. Em apenas 2 anos de guerra, o castelo passa pela mão de 9 pessoas diferentes, para vocês verem. E tudo isso fez com que todos os lords que a gente viu governando Harrenhal na história de Westeros optassem por controlar e viver em apenas uma parte da fortaleza, ignorando basicamente todo o resto ali do castelo. E vale comentar que as terras ao redor de Harrenhal eram muito vastas e férteis, tanto que foi por isso que o Harren o Negro quis fazer o castelo nessa região. Mas nem mesmo toda a renda dessas terras era suficiente para ajudar a maior parte dos lords a manter o castelo. Sem contar que no governo do Maegor o Cruel, ele acabou doando algumas partes dessas terras de Harrenhal para os territórios vizinhos, dificultando ainda mais a manutenção. Ou seja, para a maior parte dos lords de Westeros ou das terras fluviais, não sobra recursos para manter o castelo. E por isso, atualmente na história, a gente já vê que Harrenhal é uma completa ruína. 2. Senhores inexperientes. Outra maldição que Harrenhal sempre teve é de ser controlada por casas emergentes, novas ou muito pequenas, que não possuíam lords com experiência, poder econômico ou exércitos para manter o castelo de verdade. Por exemplo, após a conquista, o Aegon cedeu o castelo para um companheiro seu de batalha, o seu mestre de armas, que fundou a Casa Corrêres e começou a governar Harrenhal. Ele não era um lorde experiente e nem tinha o poder financeiro e econômico para isso. E basicamente ele ganhou o castelo apenas por ser de uma família com sangue valeriano, mas ele também não conseguiu manter a fortaleza e nem seus descendentes. Depois, o castelo foi cedido aos Horway, que tinham apoiado o rei Maegor desde o início do seu governo. Eles também não possuíam poder econômico ou militar suficiente para desenvolver a região, e quando eles foram extintos, a posse da casa passou para a Casa Towers. O Lord Towers, por sua vez, foi o último guerreiro que sobrou de uma disputa entre 23 cavaleiros, todos querendo o controle de Harrenhal. O Towers saiu vitorioso e o Maegor deu o castelo para ele, que era mais um senhor inexperiente e sem qualquer suporte, e assim por diante. Harrenhal basicamente só foi governada por senhores fracos. Provavelmente um dos motivos disso é que os Tully não queriam dar o castelo para alguém que pudesse eventualmente desafiar o seu poder, já que Harrenhal poderia ser esse centro, militar ou econômico que poderia rivalizar com Correrio. E 3. Reputação macabra. E por fim, além dos problemas logísticos de controlar Harrenhal, também existe uma parte mais sinistra. A reputação de que Harrenhal carrega e que provavelmente afastou a maior parte dos senhores do rio que temem o castelo desde sempre. As lendas e boatos dizem que os fantasmas da Casa Hor ainda vivem nas paredes do castelo e que assombram os senhores que governam Harrenhal. Ou mesmo, alguns dizem que são os espíritos dos trabalhadores mortos durante a construção do castelo que agora buscam justiça, atormentando os novos senhores da fortaleza. De qualquer jeito, a verdade é que todas as casas que governaram Harrenhal até hoje foram extintas. Isso começou com a Casa Hor, extinta pelo Aegon e pelo Balerion durante a conquista. Então, como eu já mencionei, o governo foi para o mestre de armas do Aegon Conquistador, que fundou a Casa Corrêres. Mas esse senhor rapidamente morreu caindo do cavalo e o governo passou para o seu filho, o Lord Gargon Corrêres, que gostava muito de frequentar todo o casamento possível para exercer o seu direito da primeira noite. Até que o pai de uma das donzelas que ele tomou acabou pagando um fora da lei para sequestrar e matar o Lorde, encerrando assim a sua casa. Depois, o castelo passou para a Casa Horway, que apoiaram o rei Maegor logo no início da sua candidatura como novo rei, quando ele tomou o trono do seu sobrinho. Eles apoiaram Maegor também na batalha sobre o Olho de Deus, até porque nessa época o Maegor já era casado com a Alis Horway, desde 39 depois da conquista, ou seja, tinha uma aliança ali de casamento. Infelizmente para os Horway, quando a Alis acabou parindo um filho monstruoso do Maegor, outra esposa dele, a senhora Tiana, convenceu o rei de que a Alis estava traindo ele, por isso que tinha parido um filho monstro. Então o Maegor acabou executando ela e todos os outros membros da Casa Horway. E como as terras de Harrenhal eram muito férteis, muitos desejavam possuir o castelo, tanto que o Maegor se irritou com as petições e disse que ele daria Harrenhal para quem fosse o mais forte. Então, 23 cavaleiros lutaram pelo castelo e o Sir Walton Towers saiu vitorioso. Porém, ele estava machucado dessa batalha e acabou morrendo pouco tempo depois, sem poder usufruir o seu título.
Harrenhal então foi sendo passada para os seus herdeiros até que ela chegou no seu neto, que acabou falecendo doente e sem deixar nenhum outro herdeiro. Então o castelo foi passado para a casa Strong, que a gente vê lá em House of the Dragon. E, assim como acontece na série, o senhor Lionel Strong e o seu filho mais velho, o Harwin, foram mortos durante um incêndio em 120 depois da conquista. Muita gente acreditou que seria a maldição de Harrenhal se manifestando mais uma vez, embora a série tenha mostrado que foi um plano do cruel Larys Strong, que acabou sendo o novo Lorde ali do castelo. Porém, após a Dança dos Dragões, o Lord Larys faleceu sem deixar filhos, encerrando igualmente a linhagem da casa Strong, que talvez tenha sido a casa que mais chegou perto de ter os recursos e o poder suficiente para governar Harrenhal de verdade, mas que ficou por lá por um curto período de tempo. Enfim, o castelo então passou para a casa Lothston. Esses também foram ricos e poderosos, mas o curioso é que a maior parte dos membros da casa Lothston parecerem ter simplesmente enlouquecido ali no final da vida deles. A lady da casa, a Danelle Lothston, era conhecida como Danelle a Louca. E o povo comum dizia que ela enviava morcegos gigantes de Harrenhal para sequestrar as crianças levadas ali da região e que ela usava essas crianças para tomar banho no seu sangue e até que ela se banqueteava de carne humana. Sim, bizarríssimo. E no final da vida, ela acabou se voltando também para as artes das trevas, o que ajudou para que o povo se voltasse contra ela, embora a gente não tenha muita certeza de como ela morreu. Vale ressaltar, porém, que apesar da linhagem Lothston ter supostamente sido extinta após a Danelle, existe um homem chamado Jon Lothston na Companhia Dourada e que é citado no 5º livro das Crônicas, A Dança dos Dragões. Enfim, após os Lothston... Lothston é o vilão do Toy Story 3. Enfim, após o Lothston... Ai, meu Deus. Enfim, após a casa Lothston, Harrenhal passou para os Went, que a gente vê governando o castelo no início das Crônicas de Gelo e Fogo. Eles governaram o castelo por 3 gerações e conseguiram manter suas posses relativamente bem. Inclusive, foram os Went que realizaram o torneio de Harrenhal, onde o Rhaegar Targaryen e a Lyanna Stark se conheceram. Enfim, ainda assim, a casa enfrentou uma decadência, porque as mulheres Went nunca eram muito férteis, e por isso elas não tinham muitos herdeiros. Além disso, durante a Guerra dos 5 Reis, os Went não possuíam soldados para manter o castelo, que foi sendo constantemente conquistado, tanto pelos Lannisters quanto pelos Stark. Conforme eu já mencionei aqui, o castelo passou pela mão de 9 pessoas diferentes. E, apesar da casa Went não ter sido exatamente extinta, nos capítulos da Arya a gente vê os horrores que acontecem lá em Harrenhal, aumentando essa sensação de que o castelo realmente é um lugar amaldiçoado. E, da mesma forma, alguns daqueles que governaram o castelo durante a Guerra dos 5 Reis, mesmo que por pouco tempo, como o Lord Tywin Lannister, o Sandor Clegane, o Armory Lord, o Vargo Holt, já tiveram finais bem horríveis na história. E basicamente só o Roose Bolton seguiu imune, pelo menos por enquanto. E também a gente sabe que parte do acordo pro Janos Slynt trair o Ned Stark lá da Patrulha da Cidade, em Porto Real, foi de que ele iria receber Harrenhal como castelo e poder fundar a sua casa Slynt. Porém, o Lord Janos nunca chegou a pôr os pés em Harrenhal, já que o Tyrion prendeu ele e mandou ele pra muralha por ser um traidor, e o Jon Snow acabou executando ele por ser um covarde insolente. Assim, mais uma casa acabou se extinguindo, mesmo essa sem nunca chegar em Harrenhal. Bom, mas e agora? A gente sabe que quem manda no castelo é o Petyr Baelish, ou o Petyr, como eu gosto de chamar aqui, mas eu vou chamar certo nesse vídeo porque meu amigo Dani, que acompanha os vídeos aqui do canal, não gosta de eu chamar ele de Petyr, então eu vou falar certo só pra ele, tá? Enfim, o Petyr Baelish, o Mindinho, é o atual senhor de Harrenhal, e ele tem grandes chances também de perder a vida, como a gente bem sabe. Pode ser que o Mindinho morra num plano da Sansa, que pode se voltar contra ele e usar os Senhores do Vale para acabar executando o Mindinho. Ou mesmo que o Baelish tente retomar o castelo de Harrenhal para si, ou chegar lá para fazer de lá sua moradia, e acabe se deparando com a Senhora Coração de Pedra, que execute ele e salve a Sansa de ser mais uma refém ali do Mindinho. Enfim, não dá para saber, mas também não dá para descartar que essa ideia de maldição de Harrenhal acabe sendo concluída nas Crônicas de Gelo e Fogo na figura do Mindinho, que seja a sua última vítima que a gente vai ver ali dos Senhores do Castelo. E enfim, eu sei que muitos dizem que a maldição de Harrenhal é real dentro da história, mas isso é um pouco estranho da gente analisar, porque em nenhuma outra parte das crônicas o Martin estabeleceu um mecanismo de maldição. Nunca foi mostrado pra gente que existe como fazer um feitiço ou fazer uma oração que amaldiçoe alguém dentro da história. A gente tem magia nas crônicas, a gente tem visões, profecias, sombras assassinas, os homens sem rosto, os outros, os dragões,
mas maldições em si a gente não tem. E apesar de ser louco que as casas que governaram Harrenhal todas tenham sido extintas, todas essas mortes tiveram bons motivos, foram todas situações que eram plausíveis, embora acabem se tornando uma grande coincidência quando a gente vai vendo que elas acontecem em sequência. Mas a maior parte dos lords de Harrenhal tomaram péssimas decisões que acabaram culminando nas suas mortes. Então, talvez a maldição de Harrenhal seja só uma forma do Martin brincar com essa coisa que a gente tem na vida real mesmo, de dizer que certos lugares são amaldiçoados quando simplesmente acontecem alguns eventos de coincidência lá, ou mesmo quando as situações econômicas ou sociais que cercam o lugar acabam fazendo com que coisas horríveis aconteçam por lá e a gente às vezes acaba dando um sentido sobrenatural para aquilo. Mas vale mencionar que realmente existe uma teoria bem legal que explica como a maldição de Harrenhal pode ser real. Isso porque o Haren, o Negro, construiu o castelo bem diante do Olho de Deus, próximo aí da Ilha das Caras. E foi nesse local que os Filhos da Floresta e os primeiros homens juraram uma aliança de paz, na qual os primeiros homens prometeram nunca mais derrubar os represeiros que representavam os deuses dos Filhos da Floresta. Inclusive, eles próprios adotaram os represeiros como seus deuses. E por século, esse acordo permaneceu intacto. Mesmo os senhores dos rios nunca cortaram os represeiros da região e mantiveram essa região sagrada de uma forma bem impecável. Isso tudo até que o Haren, o Negro, começou a desmatar tudo e cortar os represeiros para ajudar na sua construção. Tudo indica que ele realmente zombava dos deuses antigos ao fazer isso, erguendo um monumento profano bem diante do seu território sagrado. E talvez, desde então, os deuses antigos estejam se vingando, realmente acabando com todo mundo que acaba sendo senhor lá em Harrenhal, ou seja, uma grande vingança deles. E também tem uma teoria que diz que os Filhos da Floresta e os Videntes Verdes usam os represeiros ali da região para largar dentro, dos sonhos dos senhores ali de Harrenhal e fazer com que eles tomem decisões ruins. Mas eu já não gosto tanto dessa teoria, porque eu gosto das teorias que são muito sobre alguém que teve a mente controlada por outra pessoa. A ideia de que são os deuses antigos de alguma forma se manifestando de uma forma discreta e amaldiçoando o local, para mim é bem mais interessante. Enfim, pessoal, mas o vídeo de hoje fica por aqui. Digam aí o que vocês acham de Harrenhal, se eu esqueci alguma outra parte da maldição, algum outro detalhe que eu não mencionei aqui no vídeo, deixem nos comentários. Eu vou estar sempre lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não posso deixar de dar os créditos para esse vídeo aqui, que eu usei como referência o vídeo do Joey Magician, que é um outro cara que fala muito sobre as crônicas, é um canal gringo. Eu vou deixar o link do vídeo dele como referência na descrição desse vídeo aqui, para vocês poderem conferir. E é isso, pessoal, agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou, até mais. Mostra o presente de Natal. Ai. A Milena quer que eu mostre o presente de Natal que ela me deu, que é um George R. Martinzinho. Num Trono de Ferro. Tá só meio magro esse George R. Martin, mas eu gostei bastante. Muito obrigado, meu amor.